Olá, meus amigos, você que acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Nós vamos fazer o vídeo comparativo entre o transmissor de TV, o TV TX200 de 1 a 4 watts, um amplificador de radiofrequência e o transmissor e receptor de TV. Eu gostaria de ter feito esse vídeo no final de semana, porém eu estava muito gripado e não consegui gravar o vídeo. Então eu vou aproveitar esse momento, e vou estar fazendo aí esse comparativo. Eu vou mostrar para vocês o funcionamento do TX e RX, só que vai ser no final de semana, porque como final de semana passado eu estava um pouco gripado, então ficou praticamente inviável, eu gravar. Ainda estou um pouco gripado. Mas eu consigo gravar. Se bem que vocês podem notar aí que minha garganta está um pouco pinicando, Então é uma gripe aí que não vai embora, mal curada, e felizmente já tem um tempo bom que eu estou com essa gripe. Então, pessoal, aqui não é um comparativo prático, não é um comparativo que eu vou mostrar para vocês um funcionando, o outro funcionando, não. Eu vou mostrar o TX-RX de TV funcionando, para mostrar as funcionalidades dele. Esse transmissor TX de TV 200, vocês já viram ele aí no meu canal. Ele é um transmissor de TV que funciona muito bem, tanto nos canais em VHF quanto nos canais UHF. Então, uma coisa que a gente pode observar aqui, a grosso modo, eu já mostrei para vocês aí que ele tem aqui uma luz, um LED que indica áudio e vídeo por meio da entrada RCA, um LED que indica HDMI. Aqui nós temos o controle de potência, onde troca os canais, e tem um menu dele muito simples, aparelho muito simples de se operar. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui, ó. Então nós temos ele aqui, ó. Vocês já viram aí, O HDMI, entrada de alimentação. Deixa eu tentar focar aqui. Entrada de alimentação, liga, desliga. Antena BNC, ele veio com a antena. Então esse transmissor ele veio com essa antena BNC. O foco tá péssimo aí. Ele veio com essa antena BNC. Agora é só o foco de fundo. Deixa eu tentar isso. Então ele veio com essa antena BNC. Saída de vídeo composto. Deixa eu tentar melhorar o foco aqui. Isso. Saída de vídeo composto. E entrada de áudio e vídeo normal aí. Qual que é a vantagem desse equipamento, pessoal? Às vezes vocês podem me perguntar aí, Silvano, qual é a vantagem desse equipamento? Tirando, que o meu veio com defeito, eu mostrei para vocês que não atrapalha nada. Foi só na película aqui, eles colocaram uma películazinha sobreposta. Me parece ser um defeito de fabricação. Só que na hora que eu liguei, vocês podem ver aí no meu canal, que isso praticamente não atrapalhou em nada no funcionamento dele, Mas a maior desvantagem desse equipamento, para mim, foi justamente esse defeito de fabricação. Eu achei por bem não devolver. Tinha a opção de devolver, Tinha a opção de fazer a devolução do equipamento, mas eu optei por ficar com ele. Até porque ia dar muito trabalho, até ele chegar, voltar, passar pela alfândega. Eu sei que seria um processo muito burocrático, então para mim isso não atrapalha em nada, não atrapalhou, mostrei para vocês aí. Tem vídeo no canal desse equipamento funcionando, tem vídeo dele funcionando, e a qualidade da imagem
é uma qualidade razoável, até porque ele transmite em HD, diferente do AV Sender, do áudio vídeo sender aqui, ou seja, o nosso transmissor de TV que não tem aí a sua entrada, na sua entrada ele não possui a capacidade de transmitir em HD ou em High Definition. O segundo, deixa eu só mostrar um pouco aqui para vocês, vou dar um pouco das fotos aqui. E geralmente você vai encontrar nos sites essa configuração. Tem umas coisas assim da mesa ali, pessoal, não repara não. Deixa eu só melhorar um pouco aqui. Tem algumas coisas, tem os sites lá, vocês vão encontrar o que dá para transmitir com esse transmissor. Seria aqui basicamente um notebook, a câmera, um smartphone e aqui me parece um TV Box ou um aparelho de DVD, onde você pode estar utilizando aí o HDMI ou a entrada AV e transmitir aí para uma TV comum, né, conforme o que foi estabelecido para esse equipamento, que é a transmissão de áudio e vídeo. E a vantagem dele, outra vantagem dele, desse transmissor, é que ele atende uma série de padrões, não só na transmissão da imagem, como também no áudio. Então, se a pessoa, por exemplo, mora no Brasil, ele tem a possibilidade de colocar a subportadora de áudio em 4.5 MHz. E para pessoas que moram em outros países, em 5.5, 6 MHz ou 6.5. A largura de banda de cada canal aqui é de exatamente 6 MHz, que é o que é a largura de banda normal, a largura de banda comum aí, né, para transmissão de TV. Então ele tem uma boa separação de banda. Os canais não vão provocar interferência nos canais adjacentes. Isso é uma vantagem muito boa desse equipamento. Bom, no segundo equipamento, o vídeo já está com 7 minutos, que eu vou mostrar para vocês é esse daqui, ó, transmissor de TV a cabo. Aí, ó, CATV. Deixa eu colocar aqui, ó. CATV Signal Amplifier, um amplificador de sinal de TV a cabo. Ele tem aqui no seu corpo escrito que ele tem 20 dBm de ganho, aliás, 20 dB de ganho máximo, onde você consegue controlar esse ganho nesse trim-pot. Gente, e uma coisa que eu achei bacana são duas coisas. Primeiro, ele veio em um corpo de alumínio. Desculpa, pessoal, porque eu tô gripado mesmo. O que facilita aí a dissipação de calor gerado pelo próprio aparelho, né? Pela alimentação. Então ele tem aí o seu no seu corpo de alumínio e realmente funciona. Isso aqui não é um enfeite, tanto que esse amplificador ele tanto pode ser utilizado para transmissão quanto para recepção. Se você mora num local onde a recepção do sinal é fraca, você pode estar utilizando esse equipamento justamente para amplificar o sinal que chega da sua antena. E eu já fiz esse comparativo, eu já fiz esse teste. Eu já peguei esse equipamento, liguei na antena e fui atenuando. Como aquele set-top box ele tem lá um indicador de ganho, ele tem um indicador de sinal. Gente, mas esse foco tá péssimo. Deixa eu tentar aqui, isso. O set-top box, como ele tem o seu indicador de sinal, o set-top box, ele mostra, né, quando você vai diminuindo aqui o ganho, ele vai realmente diminuindo as barrinhas lá.
E se você coloca a antena, você vê até onde vai a barra de sinal no set-top box. Quando você coloca no ganho máximo aqui, você vê que realmente ele tem um ganho acima da própria sensibilidade do set-top box. Essa é uma das vantagens desse amplificador, ou seja, ele amplifica tanto na recepção quanto na transmissão. Qual que é a desvantagem desse equipamento? Qual que é a desvantagem desse equipamento? A desvantagem é que você precisa de um modulador externo, né? Como ele serve tanto entrando sinal na recepção ou na transmissão você precisa de um modulador de radiofrequência para qualquer canal dentro da faixa do sinal da TV analógica, desde os canais baixos de VHF até os canais mais altos de UHF, você precisa de um modulador externo, jogando aí, tirando o sinal na saída de RF. Eu esqueci de falar, ele também vem com essa anteninha, né, já com encaixe aí RG59, é uma antena telescópica, aí, uma antena até grande. Vocês podem ver ela lá a ponta dela lá no notebook. Deixa eu puxar para trás. Uma antena até grande. Essa antena já veio com ele, né, com equipamento. O custo dele é relativamente baixo. Então ele tem um valor muito baixo, que já é outra vantagem. E a outra desvantagem desse equipamento é a baixa potência. Então não precisa esperar muita distância, né, na transmissão de TV, se você for utilizar esse equipamento. Na transmissão não precisa esperar uma distância de transmissão muito grande. Até porque ele aqui vai fazer a função de um videolink. Se você quer jogar a transmissão de TV multi-ambiente, se você quer jogar a transmissão de TV de um ambiente para o outro, então esse amplificador de radiofrequência, juntamente com o modulador, recebendo o sinal de vídeo composto, né, o sinal de áudio e vídeo, e convertendo ele em RF e jogando esse amplificador, talvez você teria aí um ganho de 40, 50 metros no máximo para ambiente fechado. 60, 70 metros no máximo com antena externa em ambiente aberto. Ou mesmo em ambiente fechado com antena com bom casamento de impedância, com todas as condições necessárias, adequadas aí para a transmissão do canal de TV. Bom, deixa eu ver se eu tenho algumas fotos dele aqui. Deixa eu ver aqui. Então aqui é o primeiro transmissor que eu mostrei para vocês, o TVTX200. Ali tá algumas características dele, começou a repetir, né? Deixa eu pegar aqui, ó. O transmissor, isso aqui. Nós temos algumas fotos aí, tem modelo que tem aí a representação dele justamente com o modulador saída de RF ligado na entrada de RF dele e a saída do sinal. Então no caso que ele tem duas saídas, mas com um modelo diferente, né? Ali o meu o sinal entra de um lado e sai, tem duas saídas do outro. Aí outro modelo diferente, com uma entrada e duas saídas, esse na verdade é do mesmo que o meu. Aí é o mesmo modelo, esse aí já é outro modelo diferente, né? Talvez tenha um pouco mais de potência. Então vocês viram aí os dois transmissores, o TX-TV200 e o amplificador de RF. Agora eu vou mostrar para vocês o AV Sender, ou Audio Video Transmitter e receptor, né? Então vocês já tinham visto aí o TX, que nós temos a parte de recepção. E já vou começar falando para vocês sobre a maior vantagem de ter
esse equipamento aqui, ó. Deixa eu chegar para trás um pouquinho aqui para pegar um pouco melhor. Não dá para chegar muito mais que isso, não. Senão vai acabar me atrapalhando aqui onde eu estou sentado. Então aqui nós conseguimos já ver aí o transmissor e o receptor. Qual que é a maior vantagem desse equipamento? Bom, a vantagem do áudio vídeo transmitter ou do áudio vídeo sender é justamente a possibilidade de você fazer um link ponto a ponto. Aqui nós temos uma representação gráfica, deixa eu tentar aumentar o tamanho aqui para vocês verem. Diminuir só um pouco. Isso. Então aqui nós temos a representação gráfica de como funciona esse equipamento. Você tem um transmissor, você tem a sua fonte de sinal, no caso aqui está um notebook, mas poderia ser uma câmera, poderia ser um aparelho de DVD, poderia ser um um receptor de antena parabólica, poderia ser qualquer equipamento, né, que tenha saídas de áudio e vídeo por RCA. Lembrando que esse modelo aqui, ó, em específico, ele tem as suas entradas em RCA. Antigamente vinha um modelo que ele tinha tipo uma chavinha DIP aqui, ó, na parte de trás. Esse modelo, tanto no transmissor quanto no receptor, ele vem com a chavinha aqui, que você aperta, segura, ele vai ligar. Se você continuar apertando ele, vai começar a piscar aqui e vai mudar do canal 1 ao canal de número 8. Então a maior vantagem desse equipamento, do TX-RX, é essa possibilidade de fazer um link ponto a ponto. Ou seja, você tem o transmissor, você liga ele e pode enviar o seu sinal para o receptor. Então você vai ter um sinal meio que, entre aspas, codificado, né? Meio que um sinal que só vai ser recebido por outro receptor que tenha as mesmas características ou que esteja sintonizado na mesma frequência. Então ele vai aí de 2.4 MHz a 2.5, se eu não me engano, a 2.5 alguma coisa. Eu já mostrei para vocês aí. Esse transmissor e esse receptor, ele não funciona só no modo ponto a ponto, de transmissão ponto a ponto. Você pode colocar o TX e colocar vários receptores. Eu acho que tem até a representação gráfica aqui, ó. Deixa eu ver. Aí tem algumas fotos dele. Aqui você tem as fontes de geração de sinal. Você tem aqui o transmissor, a distância que ele cobre, né? O range de distância, que está 1.300 pés, 1.330 pés. Aqui o receptor e os equipamentos que podem ser ligados no receptor. Aqui estão os padrões de TV que ele vai transmitir, o que não difere muito dos outros modelos. Aqui você tem a representação do canal, né, do canal número 8. Aqui estão algumas características técnicas do modelo, desse mesmo modelo, para 5.8 GHz. Então ele funciona na faixa de que nós chamamos de comunicação wireless, Wi-Fi, que seria a mesma faixa de frequência, desculpa, do sinal Wi-Fi. Tem diferença entre wireless e Wi-Fi? Tem. Tecnicamente, o wireless é toda a comunicação sem fio, e a comunicação Wi-Fi ela só ocorre a partir de alguns gigahertz. A partir de 2 GHz nós já temos aí a faixa de frequência conhecida como a Wi-Fi. Então seria basicamente
Essa as diferenças. Qual que é a diferença entre o 5.8 GHz e o 2.4? O 2.4 GHz ele vai ter um alcance maior, ele vai cobrir uma distância maior, porém em relação à qualidade de transmissão e velocidade de transmissão vai ser um pouco menor. Lembrando que quanto maior é a frequência, menor é o comprimento de onda, ou seja, mais diretivo se torna a comunicação, ou seja, mais diretiva ela se torna. Então você tem que ter uma visada direta entre os dois equipamentos, eles têm que estar em visada para ter uma comunicação eficiente, e é basicamente isso daí, né? E consequentemente também esses equipamentos ficarão mais suscetíveis à interferência da própria rede de internet, tanto a rede local quanto a rede metropolitana. Lembrando que hoje você tem aí, apesar de você transmitir a internet, levar os links para os clientes via fibra óptica, boa parte da comunicação da nossa internet ainda funciona pela rede wireless ou Wi-Fi, que seria no caso aí por meio dos roteadores, repetidores, access point e por aí vai, né? Então vamos lá. Então esse daqui está sujeito a esse tipo de interferência. Aqui nós temos as características técnicas para o mesmo transmissor de 2.4 GHz, no outro nós tínhamos as especificações para 5.8 e aí de 2.4. Aqui nós temos as funcionalidades dele, os indicadores aí das funcionalidades. Eu achei muito bacana o equipamento. Segundo o que está na caixa ali, ele deveria alcançar uma distância de 300 metros, eu não sei se isso é verdade, não cheguei a testar a distância. E ele também não te dá muita opção de colocar antena externa. Nesses dois modelos aqui, no que vai de 1 a 4 watts e o outro que tem alguns miliwatts de potência, né? Pouquíssimos miliwatts, na verdade ali a relação de sinal nesse daqui nem é medida em watts. Para você ter uma medida de watts, aí você precisaria de uma potência um pouco maior. Então a medida aqui é em dB. Fica mais fácil para trabalhar com a relação de sinal, né? Comparação entre o sinal de entrada e o sinal de saída. Esse daqui, como ele tem uma potência maior em watts, tanto você pode pegar a tabela e converter, né? Quanto que são 4 watts ou 4 watts na tabela da escala logarítmica, ou você pode trabalhar com a escala aqui em watts mesmo de potência. Isso não vai fazer muita diferença. Agora o outro, quando tem uma intensidade de sinal menor, sim, né? Você vai trabalhar com a relação de dB, decibel, escala logarítmica, comparando aí o sinal de entrada e o sinal de saída com ganho de 20 dBs em relação ao sinal de entrada. É importante falar isso, né? Então, pessoal, são essas considerações que eu queria fazer a respeito desses equipamentos. Que a gente tem algumas. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Eita, eu fiz foi mudar de próximo aqui, próximo. Aqui, ó. Isso. A gente tem aqui algumas representações, a mesma representação de transmissão em relação entre sinal de entrada, transmissor, receptor e sinal de saída. Qualidade da imagem, apesar de não ser HD, mas a qualidade é muito boa. Aqui está dizendo 400 metros, eu disse para vocês que para mim é um pouco de exagero, tá? Outra representação, né? Eu baixei de vários sites lá do AliExpress.
Aqui, deixa eu aumentar. Aqui nós temos a representação gráfica. Vou botar um tiquinho aqui. Isso. Sinal de entrada, transmissor. E aqui nós temos a configuração ponto multiponto. Ou seja, você pode ter vários TVs com vários receptores sintonizados na mesma frequência em múltiplo ambiente, né? Aqui você pode ter várias TVs distribuídas nos mais diversos ambientes. Acho que essa é a maior vantagem desse equipamento. Tirando o que eu falei para vocês, a questão da codificação, a frequência, né, o sinal, a frequência nem tanto, mas a codificação, o fato de você só ser possível de demodular o sinal com outro equipamento semelhante, isso daí já é uma coisa muito bacana, já é uma coisa muito boa. E o outro fator é a possibilidade aí de você ter essa questão, né, ponto multiponto, e você poder utilizar o mesmo transmissor para vários receptores. Você pode usar também vários transmissores e vários receptores. Por exemplo, cada um sintonizado em um canal, ele tem uma separação de banda. Acho importante dizer isso a respeito desse equipamento. Ele tem uma separação de banda aí 16 MHz, segundo o manual ali, que já é uma largura de banda muito ampla para o canal de TV analógico. É evidente que essa largura de banda aí é quase 3 vezes maior do que a largura de banda de um canal normal. O que quer dizer que ele não vai, ou não, em tese, não deveria, não deve interferir nos canais adjacentes, em hipótese alguma. Então esse equipamento, ele não deve interferir nos canais adjacentes, devido à sua separação de banda aí. Eu acho que terminou. Aqui nós temos como seria disposto em um ambiente, né, em uma casa. Aqui, por exemplo, o transmissor na sala, receptor no quarto, enfim. É basicamente, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês. Cada equipamento tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Lembrando que quando você vai comprar um equipamento desse, qual que é a função dele? Transmitir o sinal de TV. Todos eles têm essa mesma função. São equipamentos distintos, diferentes, com qualidades de fabricação diferente, resistência diferente, potência diferentes e as características de funcionamento também são diferentes, né? Então aqui a gente tem até um parâmetro a mais, no caso aí a faixa de wireless, e já é algo muito bacana. Aqui nós temos a praticidade de um equipamento compacto, juntamente com o modulador ou um sinal de RF, você poder enviar ele aí a uma curta distância. E aqui nós temos um transmissor um pouco mais robusto, um equipamento um pouco mais robusto em relação aos demais. Provavelmente vai ter um alcance um pouco maior, né? E uma qualidade de imagem muito boa. Então é isso aí, pessoal. O vídeo já está com 28 minutos. Estou com uma série de equipamentos para mostrar ali. Deus abençoando, no final de semana estarei mostrando para vocês o TX-RX funcionando, né? Vou mostrar as particularidades dele em funcionamento, algumas coisas bacaninhas que eu achei, algumas coisas muito bacanas. E espero que vocês continuem aí acompanhando o nosso canal e assistindo nossos vídeos. Um abraço e até os próximos vídeos.